Eu quero ler 2 textos com vocês inicialmente. Abra sua Bíblia no Salmo 103. Salmo 103. O salmista vai trabalhar sobre esse assunto aqui no primeiro e no segundo versículo. Salmo 103. Ele está falando consigo mesmo. Há uma reflexão aqui do salmista falando com a sua alma, com a sua mente. Ele está exercitando a questão da gratidão. O Salmo 103, o versículo 1, diz assim: bendiga. Esse termo bendiga significa louvar, né? Louvar o Senhor a minha alma. Bendiga o Senhor todo o meu ser. Próximo. Bendiga o Senhor a minha alma e não esqueça nenhuma de suas bênçãos. E não esqueça de nenhuma das tuas bênçãos. Ele está conversando com quem? Com ele mesmo. Ele está dizendo, alma, está dizendo para ele mesmo: louve a Deus e não se esqueça de nenhuma das suas bênçãos. Agora vai para o Salmo 116. Um pouquinho à frente. Salmo 116. E aqui vem uma pergunta, que em algum momento da sua vida você tentou responder ela e a gente nunca vai conseguir responder essa pergunta. Salmo 116, e o versículo 12. Se alguém puder me responder, você fala para mim depois do culto. 116, 12. O que eu posso oferecer a Deus, o Senhor, por tudo de bom que Ele tem me dado? Alguém responde para mim? O que eu posso oferecer? Como eu posso retribuir ao Senhor toda a sua bondade para comigo? Talvez, muitas vezes, dentro do nosso contexto evangélico, cristão, no nosso país, muitas vezes as pessoas são impulsionadas a ir para Jesus para resolver um problema, resolver uma causa, tirar aquela pessoa de um momento de sofrimento. E não tem nada de errado, mas esse não é o motivo maior. Eu não sei se você já evangelizou alguém ou levou a pessoa para a igreja, dizendo: olha, vamos lá para a igreja para você agradecer a Deus. Dificilmente as pessoas vêm movidas por esse sentimento. Normalmente você convida as pessoas que você sabe que ela está passando uma dificuldade, e você quer que Deus mude a vida dela, que Deus transforme a vida dela. Não tem nada de errado nisso, mas dificilmente a gente vai para a Deus com o coração voluntário, fazendo essas perguntas: hoje eu vou para o culto, o que eu posso dar a Deus? Como que eu posso retribuir a Ele? Como é que eu posso exercitar a minha mente para não esquecer de nenhum dos seus benefícios? E a gratidão, querido, é exatamente isso. É essa emoção social positiva que gera um sentimento de gratidão em direção à pessoa que nos fez o bem. É interessante que a gratidão, ela começa com uma emoção. E a emoção é quando você é tocado por algum fator do meio ambiente. Então você está, por exemplo, no dia do seu aniversário, alguém faz uma surpresa, e quando você chega no seu trabalho, você se sente emocionado, as pessoas veem no seu semblante que você está feliz, que você está chorando. Ou quando você vê um filme, você fica emocionado, você chora, porque houve um estímulo do ambiente que te sensibilizou. Se parar por aí é o problema. Esse estímulo que veio do ambiente, que gerou a emoção de gratidão, ela precisa agora subir à sua mente e gerar um sentimento de gratidão em direção à pessoa que te ajudou, a pessoa que abriu a porta para você. Porque é exatamente esse sentimento de gratidão, de dívida, que vai gerar dentro de nós uma ação, ou uma reação, ou um desejo, ou uma resposta de agradecer de maneira igual à bênção que nós recebemos. Se nós ficarmos somente no campo emocional,
de querer desejar, mas não tiver uma ação verdadeira, vai apenas ser uma emoção de gratidão, mas não um sentimento de gratidão. Porque como que funciona isso? Todo estímulo que vem para a nossa vida, por isso que eu pedi que você se lembrasse de uma situação em que você foi ajudado, em que você precisou de uma ajuda e alguém estendeu a mão. Nesse momento houve um estímulo emocional que foi convertido em um sentimento. Esse sentimento vai promover na nossa vida as nossas ações. Todo sentimento, todo pensamento, toda emoção gera as ações na nossa vida. E quando essas ações elas são repetidas, elas se transformam em um hábito. E o hábito vai nos levar para o destino. Portanto, se eu não tenho um hábito de agradecer, é porque não foi gerado dentro de mim um sentimento de gratidão. É por isso que vem essa pergunta: o que eu vou dar ao Senhor? Ele está trabalhando mentalmente o seu sentimento de gratidão, para poder gerar uma atitude, uma ação, uma resposta de gratidão a algo ou alguém. E vem essa indagação: o que eu posso dar a Deus por todos os benefícios? Como que eu posso retribuir a Deus? E uma preocupação maior vem, que eu não esqueça de todos os benefícios, ou que eu não se esqueça de todas as bênçãos que Deus colocou sobre a nossa vida. E aí nós temos que trabalhar uma sensibilidade muito importante, porque veja, quanto maior a percepção que eu tenho na minha vida a respeito de todas as bênçãos que aparecem ao meu redor, quanto mais ênfase eu dou para isso, quanto maior a minha percepção, maior vai ser a minha reação de gratidão. Caso contrário, eu vou estar trabalhando na minha vida um outro sentimento na contramão, o sentimento de ingratidão. E aí eu vou na contramão de Deus. Agora veja, para mim me tornar uma pessoa sensível às bênçãos que estão ao meu redor, para mim poder trabalhar a gratidão no meu dia a dia, aonde eu passo, as pessoas que me ajudam, as pessoas que me atendem, as pessoas que me ajudam em oração, para mim poder se tornar sensível a isso, perceber isso de uma maneira mais intensa e consequentemente agir de uma maneira de gratidão, eu não posso ter mágoa no meu coração. A mágoa, a falta de perdão, ela funciona como uma nuvem na nossa mente, que não deixa nós percebermos as reações, as bênçãos, as portas abertas na nossa vida. É por isso que você nunca vai ver uma pessoa ingrata glorificando a Deus. Dificilmente você vai ver um ingrato servindo a alguém. Normalmente o ingrato é uma pessoa ferida, uma pessoa magoada. A vida não foi tão justa assim com ele. Pessoas que foram muito abusadas na infância, que tiveram uma vida com muita dificuldade, elas não sabem agradecer. A mente delas é uma mente muitas vezes impregnada de mágoa, de uma revolta, de uma tristeza, e ela não consegue enxergar ao seu redor o que Deus faz na vida dela. Para essa pessoa poder enxergar, Deus tem que fazer algo muito extraordinário. Deus tem que fazer aqueles milagres extraordinários para destravar a mente dela, ela poder perceber os benefícios de Deus. Muitas coisas na nossa vida não chegaram por falta de gratidão. Muitas bênçãos não chegaram na nossa vida, muitas bênçãos não multiplicaram na nossa vida, porque a gente não trabalhou essa sensibilidade, essa percepção da gratidão. E para a gente poder entender um pouquinho melhor, vamos para Lucas capítulo 17, que é um dos textos que é mais trabalhado sobre esse assunto. Nesse texto de Lucas 17, aquela famosa passagem em que Jesus está entrando numa aldeia e ali existe 10 homens leprosos. Ou, no contexto de hoje, 10 homens com hanseníase. Eles tinham uma doença de pele.
Quando a gente olha lá para o Antigo Testamento, no livro de Levítico, capítulo 14, existia até a lei do leproso. Eles não tinham conhecimento a respeito dessa doença, que era contagiosa. E nessa lei, então, as pessoas que eram diagnosticadas, com lepra naquela época pelo sacerdote, elas teriam que ficar isoladas. Eram pessoas que eram desprezadas, eram pessoas que eram tidas como amaldiçoadas, pessoas que não poderiam viver no contexto social. Elas deveriam ficar por um longo período em aldeias distante da sua família, distante da sociedade. A lepra, ela isolava as pessoas emocionalmente e socialmente. E Jesus está chegando exatamente nesse ambiente de leprosos. Está passando por uma aldeia. Aí vamos ler então Lucas capítulo 17, versículo 11. E aconteceu que indo ele a Jerusalém, ele tinha um destino, chegar a Jerusalém. Mas no meio do caminho ele passou no meio de Samaria e da Galileia. E ele entrou numa certa aldeia. E saíram-lhe ao encontro 10 homens leprosos, os quais pararam de longe e levantaram a voz. Eles gritavam, Jesus, mestre, tenha misericórdia de nós. E ele, vendo-os, disse: ide e mostrai aos sacerdotes. E aconteceu que, indo eles, ficaram limpos. Eles foram curados. Versículo 15, e um deles, quanto, gente? Um deles, tinham 10. Um deles, vendo que estava são, ele voltou, glorificando a Deus em alta voz. Ele caiu aos pés de Jesus, com o rosto em terra, dando-lhe graças, e este era samaritano. Aí Jesus vai fazer algumas perguntas. No versículo 17, e respondeu Jesus: não foram 10 os limpos? Onde estão os 9? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão esse estrangeiro? E disse: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Ora, será que todas as bênçãos, milagres que Jesus fez, ele ficou se preocupando se as pessoas iriam dar glória a Deus ou não? Será que havia essa preocupação a Jesus pelas pessoas que ele fez um bem, um milagre? Será que Jesus realmente se preocupava pelo fato das pessoas agradecerem a ele ou a Deus pelo milagre? Dificilmente a gente vê isso em outras passagens. Mas por que Jesus está perguntando? Mas tinha 10, voltou só um. Aonde estão os outros 9 que não vieram agradecer? Por que essa preocupação de Jesus com o ato da gratidão? Será que Jesus está esperando um reconhecimento aqui? No final a gente vai descobrir por que essas perguntas. Primeira coisa, nós temos que entender no versículo 15 e 16, acompanhem comigo, deixa a sua Bíblia aberta. Um deles, vendo que estava são, voltou glorificando a Deus em voz alta. Primeira coisa, irmãos, gratidão é lembrar. Ingratidão é esquecer. A ingratidão, ela é irmã do esquecimento. Penso eu que provavelmente esses 9 leprosos que não voltaram para agradecer a Jesus, será que eles esqueceram de quem era Jesus? Será que eles esqueceram da voz de Jesus, do semblante de Jesus, do lugar onde Jesus estava? Será que esses 9 leprosos se esqueceram que eram leprosos? Porque a ingratidão, ela é exatamente a irmã do esquecimento, porque essa ingratidão, ela bloqueia a nossa mente para não lembrar o que recebemos de bom. A ingratidão torna a pessoa, ela se torna uma pessoa egoísta, uma pessoa insatisfeita, porque o contexto nos mostra que aqueles 10 homens conheciam a Jesus. Porque quando Jesus entra na aldeia, eles clamam e chamam pelo nome de Jesus.
Eles sabiam quem era Jesus. Eles conheciam quem era Jesus, porque eles buscaram uma resposta em Jesus. Mas o fato deles não voltaram para agradecer a Jesus, nos mostra que não vale a pena, ou não é o suficiente saber quem é Jesus. Não é suficiente apenas saber e conhecer o que Jesus é capaz de fazer. Quando Jesus faz aquelas perguntas, por que eles não voltaram? Jesus não está preocupado se eles iriam agradecer ou não. O que Jesus queria com aqueles homens era um relacionamento. Jesus estava percebendo que aqueles 10 eram pessoas que tinham conhecimento. 9 eram judeus e 1 era samaritano. E qual que é a diferença? Os samaritanos foi aquele povo que foi gerado por uma mistura de casamentos de judeus com povos estranhos. Os samaritanos eram mestiços, eram um povo misturado. E os judeus não se davam bem. Os judeus pensavam e agiam de maneira preconceituosa contra os samaritanos. Os judeus já vinham da linhagem de Abraão. Os judeus achavam que a bênção já estava garantida e que Jesus tinha obrigação de curá-los, por isso que eles não voltaram. Mas aquele de quem os judeus esperavam menos foi exatamente o que voltou para agradecer a Jesus. Muitas vezes a nossa vida religiosa nos impede de voltar a Jesus e agradecer a Ele. Muitas vezes um contexto no qual você foi criado, criou uma mente bloqueada, achando que Deus ele é obrigado a resolver os nossos problemas, os nossos conflitos, solucionar e dar uma vida mais calma aqui na terra. Jesus não veio para isso. Desculpa talvez te frustrar com relação ao Evangelho. Jesus não veio resolver o seu problema. Jesus não veio te curar. Jesus não veio abrir as portas. Jesus não veio te tornar uma pessoa rica. Jesus não veio te tornar uma pessoa feliz aqui na terra. Jesus veio te libertar do poder da escravidão do pecado, te dar vida eterna, te tornar filho de Deus. O resto é consequência. O resto é consequência. O resto é graça, misericórdia, bondade de Deus. Por isso que Jesus disse: olha, fique tranquilo, nesse mundo vocês vão ter muitas aflições. Vocês serão perseguidos, odiados, pessoas não vão te entender, mas Jesus não veio resolver todos os seus problemas. E esses 9 judeus entenderam de maneira errada. Eles achavam que Jesus estava sendo obrigado, ele era obrigado, porque eles vieram da aliança de Abraão. Eles achavam que Deus era obrigado a curá-los. E aquele samaritano, que conheciam mais ou menos Jesus, que veio de uma mistura de povos, esse se rendeu aos pés de Jesus. A gratidão é lembrar, a ingratidão é esquecer. O único leproso grato, ele voltou a Jesus, ele reconheceu a voz de Jesus, ele lembrou do semblante de Jesus, ele sabia onde estava Jesus, ele procurou saber onde Jesus estava para agradecer. A pessoa grata se lembra mesmo que a própria pessoa que fez o benefício se esqueça. Talvez você tenha se deparado com situações em que você foi agradecer alguém por algo que ela fez a você, e a pessoa diz assim: mas eu nem me lembrava mais. Mas não importa, a questão não é o outro, a questão é você. É o mesmo processo do perdão. Você jamais vai ver uma pessoa contente, grata, murmurando. Você nunca vai ver uma pessoa grata, uma pessoa contente, murmurando. Mas também você nunca vai ver uma pessoa descontente, um ingrato, agradecendo. Você nunca vai ver um ingrato, você nunca vai ver um descontente agradecendo. Mas também você nunca vai ver uma pessoa grata, contente, murmurando. O contentamento, a gratidão, é dar uma ênfase naquilo que Deus faz na nossa vida.
Quem não agradece, o ingrato, é o eterno descontente. Ele nunca está satisfeito com o que Deus faz para ele ou por ele. O ingrato é uma pessoa mimada, é uma pessoa ferida, é uma pessoa que nunca foi trabalhada a questão da ingratidão. Então, independente do que faça para ela, nada vai estar bom. A gratidão é lembrar, a ingratidão é esquecer. Versículo 15 e 16 nos mostra um outro contexto também, que quando aquele homem ele voltou, significa que ele lembrou. E é interessante que os 10 obedeceram a ordem de Jesus de se apresentar ao médico sanitário daquela época, que era o sacerdote. Jesus não fez uma oração, Jesus não pôs as mãos, o sacerdote não orou. Quando eles estavam caminhando em direção ao sacerdote, a pele deles, o corpo dele foi curado daquela lepra. Só que um conseguiu perceber que no momento em que ele ouviu a voz de Jesus e obedeceu, e foi em direção ao sacerdote, ele começou a perceber na sua vida que alguma coisa começou a mudar. O seu corpo começou a receber o impacto do poder de Deus, e a lepra começou a sair do seu corpo, e imediatamente ele se lembrou de quem ele era e o que ele estava se transformando. Isso é a sensibilidade da pessoa grata. Ela percebeu quem ela era, o que ela estava passando de isolamento emocional e social por ser um leproso. E ele percebeu que ele ouviu uma ordem de Jesus, ele atendeu essa ordem de Jesus, e ele percebeu que ele entendeu que o corpo dele estava mudando, e ele volta, ele cai em si. Eu não posso sair daqui sem voltar àquele que me deu uma ordem de cura. Eu não posso sair desse ambiente ruim sem antes agradecer a Deus pela palavra em que ele foi liberado. Gente, escuta uma coisa. Talvez a maioria aqui, ou alguns, vieram ao culto esperando uma profecia, uma palavra que Deus está destravando, que Deus vai abrir a porta, uma palavra mais clara, mais objetiva para você agir. No meio do caos, começa a agradecer a Deus. No meio do caos, da tempestade, como foi cantada, começa a agradecer a Deus. Irmão, eu não tenho motivo para agradecer a Deus. Então faz o seguinte, feche seus olhos agora um pouquinho. Coloca a mão no seu peito, perto do coração. Se você está dizendo a Deus, eu não tenho nem motivo para agradecer, começa agora a contar as batidas do seu coração. Tum-tum, uma. Tum-tum, duas. Tum-tum, três. Tum-tum, quatro. Já tem motivo aí para você poder agradecer a Deus, você está vivo. Já tem motivo aí para você celebrar a Deus. E o que Deus está nos ensinando nesta manhã, é que no momento do caos, da dificuldade, agradeça o nome do Senhor por todos os benefícios. Até aqui o Senhor tem nos ajudado. É essa gratidão que vai destravar o seu caminho. Gratidão é lembrar, ingratidão é gratidão é falar, ingratidão é se calar. Aquele homem, ele volta, então ele lembrou, mas quando ele volta gritando, ele volta louvando a Deus, ele volta cantando, ele volta celebrando, ele volta dando graças aos pés de Jesus. Gratidão é falar. O ingrato, ele se cala diante do que recebeu, mas abre a boca para pedir e para reclamar. Os 9 leprosos chegaram gritando, todos eles: Mestre, tenha misericórdia de nós. Para pedir, gritaram, ergueram a sua voz, pediram socorro. Não tem nada de errado nisso. Chegaram gritando, pedindo para serem curados, mas depois não falaram mais nada.
A pessoa grata, ela não fica em silêncio, mas diz muito obrigado por qualquer coisa. A pessoa grata, ela volta dando glória a Deus em voz alta. A pessoa grata, as ações de graça, é o que dá sabor à nossa vida. As ações de graça, a gratidão, é o que coloca a nossa vida em ordem. É o que coloca a vida na nossa vida. Então, gente, não adianta apenas lembrar o que recebeu de bom. É preciso você expressar isso. Expressar ações de gratidão. Por meio de ações, de palavras, de atitude. Porque há algo que a gente vai falar aqui no final, o quanto que isso provoca de bem-estar na pessoa que promoveu a ação, que é o chamado benfeitor, o que fez o bem para você. E também promove algo na vida naquele que agradece a Deus, o destinatário da bênção. Gratidão é falar, ingratidão é se calar. E o terceiro ponto, vem as perguntas de Jesus, versículo 17 e 18. Não foram os 10 limpos? Aonde estão os 9? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão esse estrangeiro. Jesus agora trabalha um outro sentido, o sentido de ver. Eu não estou enxergando, eu estou vendo, eu não estou contemplando aquelas pessoas que vieram pedir ajuda por mim. Será que eles estão ocupados com alguma coisa? Será que alguma coisa distraiu eles? Será que eles não foram até o sacerdote? Por que eles não voltaram? Essa pergunta a gente não vai ter. A resposta, perdão. Onde estão os 9? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão esse estrangeiro. Mais uma vez Jesus foi ferido pelo seu próprio povo. Mais uma vez nós encontramos na Bíblia os judeus virando as costas para Jesus. Mais uma vez nós encontramos aqui os religiosos atrás de Jesus por uma cura, por um milagre, por uma porta aberta, mas não com uma atitude de gratidão. Eles não conheciam ou não quiseram reconhecer Jesus como Filho de Deus, mas como um empregado deles, como aqueles que poderiam quebrar o galho deles. E Jesus está querendo ter um relacionamento com aqueles que são gratos. E Jesus pergunta: eu queria tanto saber como é que era a vida deles, como é que eles chegaram até aqui, por que eles pediram a minha ajuda, mas eles não voltaram, eles não vieram. A ingratidão é lembrar, a ingratidão é esquecer. A gratidão nos faz falar, mas a ingratidão nos faz calar. Diante de uma dificuldade em que os discípulos estavam, Jesus pregando a palavra, aproximadamente 16 mil pessoas, todos conhecem a história, já estava tarde, os discípulos preocupados, o povo estava já com fome, cansado, os discípulos queriam que Jesus parasse a pregação, o ensino, para que as pessoas pudessem ir embora, comer, se alimentar, descansar um pouco. E Jesus diz assim: por que vocês não vão comprar alimentos? Distribui aí um marmitex para esse povo. E eles disseram: Jesus, a gente não tem nada. Até que parece um jovenzinho com a marmitinha dele lá, com 5 pães e 2 peixes. E Jesus pega esse alimento, e a primeira coisa que ele faz é agradecer a Deus. Ele levanta os 5 pães, 2 peixes e diz: eu te dou graças, e abençoou. Jesus estava reconhecendo a expressão, o reforço positivo daquele jovem. Jesus estava validando, valorizando a atitude daquele jovem com 5 pães e 2 peixes, o que seria para 16 mil pessoas aquele alimento. Mas aquilo que você acha que é pouco na sua vida é o suficiente para Deus fazer um milagre. O que você acha que é pouco, que é insuficiente, que você não consegue,
O que você acha que é a sua limitação, a sua dificuldade, é o suficiente para Deus valorizar isso que você tem e transformar isso em um milagre. Quando Jesus agradece, eles começam a distribuir os seus alimentos e no restante sobrou 12 cestos cheios. A gratidão multiplica as bênçãos de Deus na nossa vida, gente. A gratidão faz multiplicar as bênçãos de Deus, destrava o reino espiritual. Deus, eu só tenho isso, mas eu estou agradecendo ao Senhor por isso. Eu só tenho essa lepra, mas essa lepra me fez te aproximar do Senhor. Eu só tenho esse desemprego, mas esse desemprego me fez me aproximar do Senhor. Eu só tenho essa dificuldade no casamento com os meus filhos, mas isso me fez me aproximar do Senhor. E Jesus pega aquilo que é o seu sofrimento, a sua dificuldade, Ele diz: Deus, eu te dou graças por essa dificuldade. E quando Jesus abençoa aquela pessoa, aquilo que era pouco se transformou em 12 cestos cheios de bênção. Sobrou. Quem agradece sobra, mas o ingrato é o eterno insatisfeito. Provavelmente tinha gente ali no meio daquele povo, mas só 12 cestos? Não vai dar para o dia seguinte, mas só isso? É igual o povo no deserto, só tem esse maná, não vai mandar mais nada? É o eterno insatisfeito. Por mais que Deus faça, a pessoa tem uma mente bloqueada para a gratidão. A gratidão é falar, a ingratidão é se calar. E nos 2 últimos versículos diz que Jesus então pergunta: onde estão? Jesus queria ver. A gratidão é ver, mas a ingratidão, ela é cega. A pessoa ingrata não consegue perceber, ela não consegue lembrar, ela não consegue falar o que Deus fez por ela. Normalmente as pessoas ingratas são murmuradoras, reclamam de tudo, só vê defeito. É o eterno insatisfeito. A insatisfação acontece quando a nossa atenção, ela começa a mudar daquilo que a gente tem para aquilo que a gente não tem. Cuidado para você, talvez esteja reclamando do que você não tem. Esqueceu de agradecer a Deus do que você tem, do que você se tornou hoje, do que você é hoje. Deus, eu não consegui ter tudo o que eu gostaria de ter, mas eu agradeço a Deus pelo que o Senhor me fez até hoje. O que eu posso retribuir a Deus? Quais são as maneiras que eu posso? Que eu não se esqueça de todos os benefícios que Deus fez na minha vida. Os 9 leprosos ingratos não olharam para Jesus, nem ouviram, só queriam ser curados. Mas a pessoa grata, ela percebe qualquer gesto. O caixa do supermercado, os voluntários estão no estacionamento guardando o seu carro, as pessoas que dão acesso a você a lugares que você nunca frequentaria. Quantas pessoas Deus usou na trajetória da sua vida, pessoas ímpias, pecadoras, para te ajudar, para te dar uma palavra, uma orientação. A pessoa grata, ela é sensível a qualquer gesto que as pessoas fazem em benefício a ela. A pessoa grata, ela é sempre otimista, ela vê a vida com bons olhos. A pessoa grata, ela não fica reclamando do que não tem, mas sempre ela dá graças a Deus do que ela tem. Ela valoriza isso. O leproso grato olhou para Jesus, ele viu as suas chagas, quem ele era, mas percebeu quem ele se tornou. Esse foi o motivo da gratidão. Você tem visto as coisas boas que as pessoas fazem, ou somente as coisas ruins, irmão? Abra sua Bíblia em Filipenses capítulo 4. Filipenses capítulo 4. O que Deus quer nesta manhã é que a gente se torne mais sensível, mas acima de tudo que tenhamos sentimentos e ações, expressões de gratidão. Quando a gente começar a trabalhar isso na nossa vida, você vai perceber que as coisas vão começar a destravar. Porque você vai começar a valorizar
não somente as coisas, mas principalmente as pessoas. O mais importante não é a pessoa que te deu alguma coisa, mas a atitude dessa pessoa que te fez dar alguma coisa. O mais importante não é o bem material, mas é a atitude das pessoas que se moverem em teu favor. Ame as pessoas e usem as coisas. Na sociedade nós estamos vivendo, as pessoas estão sendo usadas e as coisas estão sendo amadas. Há uma inversão de valores. E aí Paulo vai nos dizer algo muito importante a respeito da gratidão. Essa carta que ele escreve aos Filipenses é uma das cartas em que o apóstolo ele não faz nenhuma crítica à igreja. Essa igreja foi a que mais orou pela vida de Paulo quando ele estava na prisão. E ele tem um sentimento, mas acima de tudo uma atitude de gratidão. Filipenses capítulo 4, versículo de número 10, perdão. Filipenses 4 e o versículo de número 10. No título aqui está o agradecimento de Paulo. Presta atenção nisso, talvez vai trazer a resposta para a sua vida agora. Na minha vida em união com o Senhor. Eu vou ler na nova tradução da linguagem de hoje, tá? Filipenses 4:10. Na minha vida em união com o Senhor. Eu fiquei muito alegre porque vocês mostraram de novo o cuidado que tem por mim. Ele está trazendo a valorização. Não quero dizer que vocês tivessem deixado de cuidar de mim. É que não tiveram oportunidade de mostrar esse cuidado. Olha a sensibilidade de Paulo. Não estou dizendo isso porque me sentir abandonado, pois aprendi a estar satisfeito com o que tenho. Sei o que é estar necessitado, sei também o que é ter mais do que é preciso. Aprendi o segredo de me sentir contente em todo lugar e em qualquer situação. Quer esteja alimentado ou com fome, quer tenha muito ou tenha pouco, com a força que Cristo me dá, posso enfrentar qualquer situação. Aí muitos colocam essa frase, esse versículo no carro: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Pode mesmo? Pode agradecer? Pode se contentar com o que Deus tem feito na sua vida? E é interessante que Paulo diz assim: olha, não estou reclamando, mas eu percebi que vocês não tiveram a oportunidade de me agradecer. Se eu pedir para você, até o seu pai, a sua mãe, o seu irmão, o seu sogro, a sua sogra, e agradecer a ele, é difícil para você fazer isso? Irmão Renato, você não conhece o pai que eu tive, a mãe que eu tive, o sogro que eu tenho, a sogra que eu tenho, o filho que eu tenho. Esse é o grande problema. A gente quer que tudo esteja na mais perfeita ordem para a gente poder ter uma atitude de gratidão para as pessoas. Mas trabalhe esse versículo na sua mente, diga assim: eu acho que o meu pai e a minha mãe, o meu filho e a minha filha nunca tiveram oportunidade de expressar gratidão pela vida que tiveram. Isso não te impossibilita de ser uma pessoa grata. E quem é grato destrava algumas coisas no reino espiritual. Paulo está agradecendo a igreja de Filipe. A gratidão vai destravar áreas da sua vida, querido. Efésios capítulo 3, volta um pouquinho. Efésios capítulo 3. Um dos versículos mais conhecidos e lidos talvez. Porque você se empolga com o versículo quando ele diz o que Deus é capaz de fazer. Efésios capítulo 3, o versículo 20. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo e muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que opera em nós. A esse a glória na igreja, por Jesus Cristo, em todas as gerações, para todo sempre. Amém. Agora veja, Paulo está dizendo o seguinte: Deus é sim poderoso para fazer além daquilo que a gente pede e pensamos.
Paulo está dizendo, Ele pode fazer. Só que no versículo 21 vem a atitude presente. O versículo 20, Paulo está dizendo que Deus vai fazer, o que Ele é capaz de fazer no futuro. Mas o versículo 21 é o presente. O que é o presente? A esse, dai glória a Deus hoje. A esse, dai glória na igreja por Jesus Cristo, em todas as gerações e para todo sempre. Hoje eu agradeço a Deus por aquilo que Ele vai fazer amanhã. Hoje eu louvo a Deus por aquilo que Ele vai fazer amanhã. E o que Ele vai fazer amanhã eu não sei, mas eu já estou agradecendo pelos olhos da fé. Eu não conheço o que Deus vai fazer, mas eu já entendi ao poder da gratidão. E quando eu agradeço hoje, a porta que Deus vai abrir amanhã. Eu agradeço hoje o milagre que Deus vai fazer amanhã. Eu agradeço hoje a salvação que Deus vai fazer na minha família amanhã. Eu agradeço hoje a porta que Deus vai abrir amanhã, a cura que Ele vai fazer amanhã. Eu não espero as coisas acontecerem, mas eu trabalho a gratidão no dia chamado hoje. Porque a gratidão é lembrar, a gratidão é falar, a gratidão é ver. E o que eu ganho com isso, para a gente finalizar? Quais são os benefícios da gratidão? Primeira coisa, ela promove o bem-estar e satisfação, irmãos. É o que as pessoas buscam hoje na nossa sociedade, a tal da felicidade, a tal do bem-estar, da satisfação. E isso é gerado dentro do sentimento das ações de graça. Um outro benefício é que a gratidão, ela motiva aquela pessoa que fez o bem a continuar fazendo o bem. Quando você agradece uma pessoa que te abençoou, você está estimulando nela o sistema de recompensa. Ela vai continuar a fazendo aquele gesto para as outras pessoas. Toda vez que a gratidão ela é estimulada na igreja, isso gera sentimento de generosidade, gentileza, cooperação. Por quê? Porque essa gratidão ela tem o poder de ativar na nossa mente esse sistema de recompensa, de prazer, de bem-estar, de satisfação. É como se fosse um bálsamo. Cá entre nós, como você se sentiu quando alguém te procurou e disse: olha, muito obrigado, irmão Adriano, por ter me ajudado. Irmão, você fica, a pessoa reconheceu o que eu fiz, isso me trouxe prazer. Não é que você vai se sentir orgulhoso, não é nada disso, mas isso é uma vitamina para a tua alma, para você continuar fazendo aqueles gestos. Um outro benefício, acreditem nisso, do ponto de vista científico, a gratidão reduz o estresse, irmãos. Tem alguém estressado aqui? Reduz a depressão, a ansiedade. Um dos trabalhos que é mais efeito para ajudar as pessoas a saírem da depressão é levar elas a terem atitudes cooperativas em orfanatos, asilos, entregar uma cesta básica. Porque quando ela faz o bem para as pessoas e as pessoas o reconhecem, aquilo dispara na mente dela o hormônio do prazer, da satisfação. Ela sai daquela situação sem tomar um remédio algum, pelo ato da gratidão. Tudo está na Bíblia. A gratidão nos liberta desse poder do estresse. A gratidão, ela diminui os processos inflamatórios, a depressão, a ansiedade, aumenta a resiliência, a satisfação com a vida. Um dos grandes problemas atual é a famosa síndrome de burnout. Esse esgotamento mental, emocional em relação ao mercado de trabalho, muita pressão, muito estresse, busca por resultados. As pessoas gratas não passam por isso. A gratidão melhora a qualidade do sono, porque você se torna uma pessoa satisfeita com o que Deus está fazendo na sua vida. Você não fica se preocupando com o dia de amanhã. A gratidão fortalece as relações interpessoais, ativa sistema de recompensa na nossa mente. A nossa gratidão nos motivará a adorar a Deus, a viver por Ele e a divulgar as boas novas para todos ao nosso redor. A motivação é o resultado da gratidão. Se formos realmente gratos, a nossa vida vai demonstrar isso. Se coloque de pé no seu lugar.
Como somos gratos, Deus sempre tem algo a mais para nos dar. Eu quero dizer para você nessa manhã, não espere outra pessoa orar ou agradecer por você. Irmão, você vai na igreja, agradece lá por mim, viu? Ô, irmão Adriano, agradece lá o fulano de tal por mim. Se a nossa vida, se realmente formos gratos, a nossa vida vai demonstrar isso. E eu convido você nesse domingo a lançar a semente da gratidão. Se você entendeu essa mensagem, eu peço que ao longo do dia você mande uma mensagem para alguém que você quer agradecer. Ligue para ela. Olha, eu estava na igreja e eu entendi o poder da gratidão, e eu quero te mandar uma mensagem agradecendo a você por tudo que você fez pela minha vida. Nós estávamos num treinamento lá do Márcio, no final, ele pediu que fizesse isso, eu mandei um WhatsApp para minha mãe, para o meu pai, e ela ficou espantada. Mas foi você que escreveu isso mesmo? Porque a gente não trabalha a gratidão. Surpreenda alguém nesse dia chamado hoje com a sua gratidão. Mande uma mensagem para o seu pai, para a sua mãe, para o seu chefe, para o seu patrão. Chefe, muito obrigado por ter me aceitado nessa empresa. Eu louvo a Deus por esse trabalho, porque esse trabalho tem garantido o pão de cada dia, tem sustentado a minha família. Eu quero louvar a Deus com esse gesto de gratidão. Pai e mãe, eu quero te louvar, não importa o que vocês fizeram por mim ou deixaram de fazer, nesse dia chamado hoje, eu quero expressar a minha atitude de gratidão a vocês. Filho ou filha, muito obrigado, eu quero agradecer a Deus por ter sido seu pai, por ter sido a sua mãe. Mande uma mensagem para alguém, ligue para alguém, dê um gesto de gratidão para alguém, e depois à noite, se você puder, me procure e me diz como é que foi, como é que você se sentiu. Irmão Renato, eu mandei, a pessoa nem deu bola para mim, me ignorou. Não importa. Antes de ser uma colheita, a gratidão é uma semeadura. E quem cuida da semente não é você, é Deus. E Deus vai cuidar da sua semente de gratidão. Então agradeça a Deus, louve a Deus, exalte a Deus. No vale da sombra da morte não temerá mal algum. Esse é o momento de você louvar, engrandecer a Deus no atual momento que você está passando. Se é luta, se é problema, se é adversidade, não importa. Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Nu saí do ventre da minha mãe, nu voltarei para lá. Jó reconheceu isso. Não importava o que ele estava passando, não importava como ele estava, a situação dele, mas ele começou a celebrar o nome do Senhor. Agradeça a Deus pela pessoa que está do seu lado, o irmão da fé. Você vai passar a eternidade com ele e com ela. Louve a Deus por essa pessoa que está do seu lado. Eu agradeço a Deus pela tua vida. Eu agradeço a Deus pela vida do grupo de louvor, pela vida dos voluntários, dos pastores da igreja, pela vida do pessoal que cuida da mídia do som, da internet, dos voluntários no estacionamento. Eu louvo a Deus pela vida do pessoal que cuida das nossas crianças. Em todo o tempo dê glória ao Senhor.